Fala, meu povo! Esse é um vídeo que eu nem tinha muito programado para fazer e não tinha anunciado aqui na agenda, porque realmente não era um vídeo que eu tinha pensado, mas ele aconteceu. Na semana passada, eu participei de um programa da TNT e comentando os lances da Liga dos Campeões, e eu comentei um lance do terceiro gol do Real Madrid na partida contra a Atalanta, o 3-2. E muita gente se interessou de um comentário que eu fiz sobre o passe do Vinícius Júnior para o Bellingham no terceiro gol não ter sido tão determinante para que o gol saísse. Eu disse que é um bom passe, mas que o gol sai muito mais por um problema da marcação da Atalanta do que pelo passe do Vinícius. Claro que muita gente interpretou que eu estava tentando diminuir a jogada do atacante brasileiro. Vou explicar para vocês, do ponto de vista técnico, por que eu disse isso e por que eu mantenho isso, inclusive. Mas para quem tem interesse em analisar essa jogada futebolisticamente, entender o que eu quis dizer, posso estar certo ou errado, mas pelo menos para explicar para vocês. Normalmente, quando eu analiso alguma coisa tática, eu mostro lances do jogo, é o que eu vou fazer. O vídeo, inclusive, não pode ser subido por qualquer um que não seja TNT Sports, né? Que eu sei que as pessoas têm subido de forma pirata isso, mas é a TNT quem tem os direitos de utilizar imagens da Liga dos Campeões. Nem eu, nem qualquer pessoa para fazer corte na internet tem isso. Mas enfim, eu vou colocar fotos, mas antes eu vou mostrar campinho magnético para vocês, alguma coisa de como que funciona. É o seguinte, lógico que o branco é o Real Madrid, é evidente que azul é a Atalanta. A Atalanta joga fazendo perseguições individuais. Então, quando o Real Madrid está na sua defesa, e o Real Madrid começou esse jogo no 4-2-3-1, né? Ceballos, Valverde, Brahim, Vinícius, Bellingham, Mbappé, defesa dava Tchouaméni, Rudiger, Fran Garcia e do outro lado Lucas Vázquez. Agora eu estou na dúvida se era Fran Garcia ou se era Mendy, enfim, lateral esquerdo. O fato do Real Madrid estar mais ou menos no 4-2-3-1 já atrapalha um pouco o que a Atalanta queria fazer, porque o fato de ter um atacante só e mais jogadores no meio, para a Atalanta que estava num 3-4-1-2, um 3-5-2, já poderia dificultar, mas normalmente os zagueiros vão fazer marcação individual nos atacantes, um dos volantes fica aqui no Bellingham, o outro subiria para cá, e a marcação individual da Atalanta muitas vezes se dava assim, cada um no seu. Por que a Atalanta faz marcação individual muitas vezes? A Atalanta sabe que tecnicamente ela é um time inferior a muitos outros, mas que ela pode ser fisicamente superior a outros. Então ela aposta nisso, de que fisicamente ela vai estar melhor do que seus adversários, que ela vai estar treinada para fazer essa marcação individual, então taticamente ela pode levar alguma vantagem, mas que algumas vezes sim, a questão técnica, o 1 contra 1 vai ser muito importante, porque você está marcando de forma individual. Marcando de forma individual, você força sempre o adversário muito, você força ele mentalmente, força ele fisicamente, um mau domínio, um mau controle, um mau passe, um passe muito curto, pode gerar uma recuperação de bola e que a Atalanta te ataque muito rapidamente. É uma tática muito arriscada, porque gera muito 1 contra 1, e 1 contra 1 contra um time poderoso, ou se o time simplesmente tem um atacante que seja poderoso o suficiente em jogadas assim, pode te prejudicar muito. Já tinham utilizado isso contra o Real Madrid, e assim eles ganharam do Liverpool por 3-0, ganharam do Bayer Leverkusen por 3-0 na temporada passada, é uma marca registrada do time do Gasperini, e assim deu trabalho para o Real Madrid na Supercopa por pelo menos 60 minutos. Depois o Real Madrid fez um bonito gol, fisicamente estava melhor, mais inteiro para controlar o jogo, fez o segundo e ganhou a partida. Para o jogo em Bérgamo na semana passada, o Real Madrid fez alguns movimentos muito interessantes. Primeiro era fixar o Mbappé aqui, um zagueiro, o Mbappé praticamente não se movia para voltar para buscar, mas algumas vezes ou o Brahim descia, ou o Bellingham descia, mas especialmente, e eu falei isso tanto nesse vídeo que está viralizando, como também no vídeo que eu fiz pós-jogo, o Vinícius Júnior descia. Porque quando o Vinícius Júnior desce e o mapa de calor dele desse jogo está mais entre os zagueiros do Real Madrid do que na ponta esquerda, que é a zona normal de ação dele, quando ele desce, ele obriga esse cara a vir também, se é uma perseguição individual. Ou ele pode vir até aqui, a partir daqui troca essa marcação e o Vinícius vai ter marcação individual de um outro jogador. Mas ele gera esse espaço. E esse espaço pode ser utilizado, por exemplo, para o Mbappé, que depois virou o Rodrigo, porque o Mbappé saiu machucado no primeiro tempo, arrastar esse defensor para cá e o Bellingham ter esse espaço para entrar aqui. Então essa troca de posição do Vinícius sair, voltar eles para posições mais ou menos normais deles, né? Então essa troca de posição do Vinícius sair da posição dele para cá, de arrastar marcador, de gerar esse espaço, essa dúvida de que esse vai arrastar para cá, de que esse vai puxar para cá, era algo que o Real Madrid pretendia, tanto que é a zona de ação que o Vinícius mais esteve nesse jogo. Só que cá entre nós,
Se eu que sou mais bobo sei que o Real Madrid fez isso e que poderia fazer isso, porque é uma tática normal de quando você joga contra a marcação individual que te persegue pelo campo inteiro, que um venha e que o outro vá, para você gerar essa dúvida no seu rival, se vai trocar a marcação, se não vai, se vai abrir espaço, se não vai. Se eu sabia, se o Real Madrid sabia, deixa eu só colocar isso aqui, mais ou menos normal. É lógico que a Atalanta também sabia que isso ia acontecer. Acontece que a Atalanta sabe que vai correr o risco e ela escolhe correr esse risco. Tem dado certo, né? Um clube humilde como a Atalanta ganhou uma Europa League, hoje é líder do campeonato italiano e já vem há alguns anos brigando para estar por ali na Champions, algumas vezes e tal. Jogou umas quartas de final em 2020, foi eliminada pelo Paris Saint-Germain no finalzinho do jogo com aquela virada com os gols do Marquinhos e do Mbappé, em 2020 naquele jogo de Lisboa. Enfim, isso era para dar um contexto da perseguição individual da Atalanta, da alternativa do Real Madrid, fazendo com que o Vinícius Júnior voltasse muito entre os zagueiros. Estou puxando para cá só porque o computador está aqui. Vou colocar as imagens para vocês verem. Esse é o momento do passe do Vinícius. Olha como tem encaixes, ali em cima está aberto, acho que é o Fran Garcia mesmo, né? Ele está mais ou menos sozinho, só porque o lateral direito da Atalanta sabe que o Vinícius de Costa, aquela bola não vai para o Fran Garcia ali, então ele não precisa ficar colado nele, mas muita gente da Atalanta colado nos jogadores do Real Madrid. A imagem não mostra inteira aberta, então já a imagem seguinte é a bola indo para o Bellingham. E aqui tá, ó, o Fede Valverde está nessa posição de 9, o Rodrigo está lá em cima, o Bellingham está correndo aqui embaixo na ponta direita, o jogador no círculo central mais atrás é o Brahim Dias, e o resto são os defensores do Real Madrid e tal, e o Ceballos está aqui embaixo correndo na lateralzinha direita aqui embaixo. Não na lateral direita, né? Meio campo pela direita, mas na parte lateral pela direita simplesmente. Enfim. O passe do Vinícius é bom, o movimento do Vinícius para voltar ao meio campo, puxar a marcação e que outro entre no seu lugar também é bom. Então é um bom passe. E eu disse que é um bom passe. E o lançamento para o Bellingham vai bem. Agora, o Bellingham aqui está emparelhado com o De Jong. E quando o Bellingham chegar na bola, ó, esse é o momento que o Bellingham está chegando na bola, ele também está emparelhado com o De Jong. Então, por mais que o passe seja bom, a Atalanta esperava esse passe. A Atalanta sabia que em alguns momentos do jogo o Real Madrid iria fazer isso e que ela depois ia correr para trás, muito fisicamente como ela é, tem jogadores específicos para isso, correr para trás, para que na situação de 1 contra 1, defensor segure o atacante o tempo máximo que for possível, para que gere coberturas e que essa situação de 1 contra 1 vire 1 contra 2, 2 contra 3, enfim, que a Atalanta tenha vantagem defensiva. Então é um bom passe, coloca um Bellingham na frente, não é um passe decisivo para o gol sai também por esse passe, mas não por isso, porque é uma situação que tanto o Real Madrid sabia que poderia acontecer, era uma boa alternativa para sair dessa marcação, como a Atalanta sabia que esse passe deveria acontecer algumas vezes no jogo, e tinha também uma defesa montada para correr esse tipo de risco. O gol para mim sai porque, olha só, esse é o momento do primeiro toque que o Bellingham dá na bola. Quando ele dá esse toque, o De Jong já está completamente marcando ele, então a partir daqui já começa uma outra ação de 1 contra 1, que, repito, não é tirando mérito do passe, mas o passe foi até ali, e a partir daqui para mim sai o gol. Porque quando o Bellingham puxa para o pé esquerdo, o De Jong dá muito espaço. Olha como o 22 da Atalanta já está fechando se o Bellingham levasse para o pé direito. O De Jong dá espaço demais, momento do chute do Bellingham, o De Jong não consegue nem dar um carrinho, nem atrapalhar ele com o corpo, nem nada. E o goleiro da Atalanta também está muito mal colocado, muito colado na trave esquerda. Então, quando a gente for ver por onde passa a bola, olha como ela entra mais ou menos centralizada. Não é um chute tão forte do Bellingham, o goleiro está muito mal colocado e ele chuta sem nenhuma pressão do defensor. E o que eu disse, eu repito, para mim, 60% deste gol é uma falha do De Jong e do goleiro da Atalanta. O defensor que não pressiona o atacante, que leva uma desvantagem muito grande num contra um, e é um contra um fácil, né? Não é nem que o Bellingham faz um super drible e tal, e o goleiro que está muito mal colocado e que essa bola entra muito placidamente, né, num chute não tão lateralizado, a bola não vai nem na lateral da rede, nem nada disso. É só isso que eu disse. Quer ver, por exemplo, eu peguei um exemplo para vocês verem de um outro jogo do Real Madrid que tem um passe em profundidade, e esse é menos esperado, gera mais problemas e gera um gol para o Real Madrid, que é o primeiro gol do Real Madrid contra o Stuttgart. É logo o inicinho do segundo tempo, o Stuttgart vai morder o Real Madrid lá na frente. Olha como a linha de 4 defensores do Stuttgart está quebrada, porque um deles vem no Bellingham, que é esse que está aqui do lado do árbitro, vem um passe longo do Tchouaméni e o Rodrigo vai aproveitar, porque como o Stuttgart está subindo para pressionar, o Stuttgart quer bloquear o Real Madrid. E ele não espera que essa bola vai vir nas costas, tanto que os jogadores não estão nem perfilados de lado para correr.
Quando você sabe que esse lançamento vai vir nas suas costas, você não pode estar virado para o goleiro do adversário. Você tem que estar de lado já, preparando o seu corpo para correr e ganhar velocidade. Então, quando vem o passe do Tchouaméni, o defensor do Stuttgart, porque a linha está quebrada, então o lateral tem muito espaço entre um zagueiro e o lateral, tenta cortar o passe, porque ele não está preparado para correr, não consegue, o Rodrigo vai fazer aqui uma muito boa arrancada para cruzar para o Mbappé fazer 1-0. Eu não estou falando que o passe do Tchouaméni é melhor do que o do Vinícius. É um passe que o Stuttgart está menos preparado para defender esse passe do que a Atalanta estava. É um passe que gera uma vantagem imensa para o Rodrigo, que sai muito na frente do defensor, cruza para o Mbappé, coisa que, repito, não é problema do Vinícius, simplesmente não gerou todo esse espaço aqui, porque a Atalanta esperava, correu esse risco, faz isso todos os jogos e sabe que muitas vezes ela vai ter que correr para trás quando vier uma bola longa. Inclusive no primeiro tempo tem uma para o Mbappé, eu nem separei aqui, que o defensor da Atalanta tenta cortar, não consegue, gera um cara a cara, o Mbappé bate no meio do gol e não gera nada, né? O jogo estava 1-0 naquele momento. Enfim, meu povo, essa é a explicação técnica do porquê eu disse que o passe do Vinícius é bom, mas o terceiro gol do Real Madrid sai 60% por um erro defensivo do De Jong e depois do goleiro da Atalanta. Se você veio até aqui esperando uma explicação técnica para falar de futebol, você pode discordar a partir daqui, e tudo bem, mas cá entre nós, a gente sabe que a repercussão de um comentário muito banal está sendo muito maior, não é por uma questão técnica do passe, da defesa, do goleiro, do De Jong. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que o que está acontecendo é que tem gente esperando um mínimo escorregão meu, uma mínima fala que pode ser colocada no contexto que se quiser, de que eu odeio o Vinícius Júnior, de que eu odeio o Real Madrid, e que isso vai ser utilizado para as pessoas me odiarem. Eu sei disso, vocês sabem disso, quem está fazendo isso também sabe disso. Então, se vocês quiserem, podem procurar, porque vocês não fazem isso, qualquer corte que eu fale que o Vinícius Júnior não foi o melhor do mundo na temporada passada. Pode procurar. Porque se eu falei, eu não me lembro que o Vinícius Júnior não merecia ser o melhor do mundo. Procura também, já que vocês gostam dos cortes, e que vocês postaram inclusive do mesmo programa que eu participei, cortes que eu digo que tinha que ter uma lei na Espanha chamada Lei Vinícius Júnior, na minha opinião, antirracismo, porque ninguém faz mais para levantar a discussão e para alertar os espanhóis de termos, expressões de racismo estrutural como o Vinícius faz aqui no país. Podem procurar, porque eu já falei isso várias vezes. Podem procurar, se vocês acham que eu odeio tanto o Real Madrid, eu falando 1 milhão de vezes que o Real Madrid é o maior clube do mundo, porque eu falo isso toda semana. Deve ser toda semana, eu falo isso direto. Mas enfim, ninguém está interessado, e eu estou fazendo esse vídeo, primeiro para explicar taticamente realmente o que aconteceu, porque pode ter alguém que tenha dúvida, mas ninguém está interessado em saber o que eu estou falando ou não estou falando. As pessoas estão interessadas em me odiar. Isso eu não vou permitir. Ou sim, não posso fazer nada, né? Quer me odiar? Pode me odiar. Mas então vai me odiar porque se você está tirando essa fala do contexto, se você está achando que é motivo para desejar minha morte, se você está achando que é motivo para mandar mensagem e e-mail me chamando de racista, porque eu acho que um passe não foi tão decisivo para um gol, então o problema está em você, não está em mim. E eu vou trabalhar com honestidade, que é o que eu faço, para elogiar um jogador, para criticar um jogador, como eu sempre fiz. Quando o Messi estava aqui, eu criticava. Teve um jogo, um Barcelona-Lyon na Liga dos Campeões, que o Barça ganhou de 5-1, e eu acho que o Messi fez 3 gols. E eu falei que ele jogou mal. Passou 3 semanas, o Messi deu uma entrevista falando que de vez em quando as pessoas falam que ele joga bem porque ele fez gols. Não sei nem se ele estava falando desse jogo, mas aconteceu. Nem lembro se ele jogou bem ou mal, se foi uma má avaliação minha, mas no dia eu tive a sensação que ele jogou mal. Então, Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo, é o melhor brasileiro, e a gente vai falar do Vinícius Júnior toda semana, e eu não quero, a cada vez que eu venho aqui fazer um vídeo, eu ter que me explicar por que eu estou elogiando o Vinícius Júnior, parecer que eu estou passando pano para o Vinícius Júnior. Então, se você quer fazer cortes maldosos, fora de contexto, ou se você quer me odiar, pode fazer. E aproveita agora, porque se o que vocês querem é a minha cabeça servida numa bandeja, eu vou dar para vocês. Eu estou gravando esse vídeo dia 19 de dezembro. Ontem, dia 18, foi aniversário do meu irmão, do Reinaldo. Há 2 anos, no dia 16 de dezembro, há 2 anos e 3 dias, o meu irmão passou mal e descobriu que ele tinha um câncer no cérebro.
E ele tá lutando contra esse câncer há 2 anos e 3 dias, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, se vocês querem rir de mim porque eu estou mal, se vocês querem desejar o meu mal, se vocês querem que eu sofra, que eu chore à noite e tal, tá servido, sabe? O meu irmão está no Brasil, lutando contra um câncer terminal, e eu tô aqui, vou passar o final de ano aqui sozinho, porque os meus amigos daqui foram pro Brasil, passar com suas famílias, e eu tô aqui sozinho, porque nessa situação toda de eu estar sendo odiado e de quererem a minha cabeça, muita gente que eu achava que ia estar do meu lado virou as costas para mim, não mostrou nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de reciprocidade pelo apoio que eu já tinha mostrado em outras vezes. Então também perdi gente que eu sentia próxima, gente que eu esperava que ia me estender a mão. Então, o que vocês querem? E eu não tô fazendo isso coitadismo não, tá? Eu tô dando para vocês o que vocês querem. Vocês querem me odiar? Tá aí. As pessoas viraram as costas para mim. Eu tô sendo chamado de racista para tudo quanto é lado. O meu irmão tá lutando para viver um dia a mais, o tanto que ele puder. E eu vou passar o final de ano aqui sozinho. Absolutamente sozinho. Fisicamente sozinho. É isso que vocês querem? Façam esse corte, mandem nos grupos de WhatsApp, coloca no Twitter, vai rir de mim, aproveita. Sim, sabe? Assiste esse vídeo deitado na cama antes de dormir. Porque se você fica feliz com esse tipo de sentimento, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Mas amanhã não vai ser mais. Porque eu vou continuar falando de futebol e de outros temas, porque toda sexta-feira aqui eu respondo pergunta de gente que está com saúde mental ruim, de gente que quer aproveitar, de gente que está com problema de relacionamento e tal, e eu tento ajudar as pessoas da melhor forma que eu posso. E eu realmente abro para essas pessoas depois me procurarem, conversarem comigo. E para falar de Barcelona, para falar de Real Madrid, para falar de Bayern de Munique, de Manchester City, da forma mais honesta que eu posso. Sempre. Sempre. Tratando de assuntos polêmicos ou não polêmicos, mais leves, mais difíceis, e eu vou continuar fazendo. Agora, você quer me odiar? Você quer desejar minha morte? Yasmin, igual você fez? Hoje é seu dia. Aproveita. Hoje é seu dia. É o presente de Natal que eu tô dando para vocês. Espero que vocês aproveitem esse presente. Espero que vocês se sintam muito felizes e que isso encha a barriga de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Valeu.